que te recebe com carinho. É Hort também. Ontem nasceu mais uma Frau Hort, a Juliane Hort, não é mais Vanderlinde, é também linda. Boa noite, igreja. Realmente é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui. E eu não posso nem entrar nos detalhes da parte emocional, porque também Norberto, acho que faz uns 20 anos, né, Norberto, que não nos vemos, Tereza. E então realmente é uma alegria muito grande. Mas eu quero rapidamente contar para vocês que eu realmente faço parte de uma equipe que se encontra e tenta assistir, abraçar, amar, de alguma forma assistir à igreja que paga um alto preço por seu amor a Jesus. Uma igreja em Cuba, onde nós apoiamos, e apesar das notícias da grande abertura, para a igreja ainda não é uma realidade. Uma coisa é a realidade do turismo, outra é a realidade do povo cubano e em especial da igreja cubana. Mas a igreja está viva, está bem, está crescendo muito, e é uma igreja que realmente conhece o poder de Jesus Cristo. E o material ainda mais perigoso para ser transportado. Em 92 eu comecei com esse meu ministério de ser traficante de Bíblias, ou seja como queiram chamar, mas nós levamos Bíblias para Cuba, sim. E ainda é um grande problema, porque nos aeroportos nos param, retiram as Bíblias ainda agora. Faz pouco tempo que uma equipe de novo passou por isso. Eu passei em maio do ano passado, e isso na verdade na minha vida despertou um ponto de interrogação. Que livro é esse que governos, como o governo do Irã, tantos outros governos, têm medo desse livro? Todas as outras coisas que eu levo nas malas não tem problema. Se eu levasse o livro de Paulo Coelho, seja o que for, não tem problema. Mas uma Bíblia, sim, é retirada. E a parte da equipe muitas vezes foram presos, foram deportados, foram interrogados por causa do poder deste livro, o poder da palavra de Deus que transforma. E é isso que os governos têm medo, é um poder transformador. Nós talvez não damos muitas vezes o devido valor para essa palavra. E lá nós vamos abraçar aqueles irmãos, animá-los, e eles, é o único pedido que eles nos fazem quando nós vamos embora: não nos esqueçam, continuem orando pela igreja cubana. E realmente eles têm caminhado em vitória, apesar das muitas dificuldades, que eu não tenho como entrar nos detalhes. Outro país que nós trabalhamos é Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. São dois países na África, bem naquela voltinha, a África Ocidental. São países muçulmanos, é outra realidade, onde os irmãos, quando as pessoas que se convertem, o prêmio delas no dia do batismo, em especial, ou depois do batismo, são 50 varadas, ou são expulsos de casa, apanham, e tem muitas vezes ossos quebrados. Essa é a comemoração do batismo deles, porque eles deixam a tradição da sua tribo, das suas famílias, e esse é o preço que eles pagam pelo amor ao Evangelho. E ainda assim, lá tem uma igreja forte, uma igreja que está crescendo, e muitos daqueles jovens que eu fiz os curativos das suas feridas, eles disseram: podem me matar, mas esse Jesus que eu conheci, eu não deixo jamais. Onde mulheres caminham 12 quilômetros com as crianças amarradas nas costas, analfabetos que nunca puderam ler o que está escrito aqui, mas o pouco que ouviram transformou a vida deles, a aldeia deles, a tal ponto que chama a atenção. Muitas passam por situações muito difíceis. Uma das irmãs, ela teve o marido muçulmano, expulsou de casa, ela perdeu os 2 filhos, passou 12 anos sem ter notícia dos filhos, ela teve que fugir para poder sobreviver. Então esse é o valor que o Evangelho tem para essas pessoas. E lá nós temos uma escola, temos um pequeno atendimento à saúde. Eu, como enfermeira aposentada, fui lá um bom tempo e faço um trabalho de assistência com o povo que morre por causa da malária. O principal motivo de morte naqueles lugares é a malária. E também ainda outro país que nós agora estamos trabalhando é a igreja nas montanhas da Colômbia. Não é Bogotá, não são os grandes centros, mas nas montanhas onde esse povo vive. Mas lá as guerrilhas se instalaram, os paramilitares, as Farc, e foi uma viagem de altíssima adrenalina, porque você dormir num rancho de palha, numa rede onde a porta se fecha com tijolo, a poucos metros de um acampamento de 800 jovens guerrilheiros,
não é exatamente aquela tranquilidade, mas ali eu experimentei algo tremendo da fidelidade e do poder de Deus. Pessoas em Porto Alegre, Deus acordou essas pessoas, elas oraram durante a noite e me perguntaram onde é que você estava no dia 26 para o dia 27 de julho. E eu pude dizer, no lugar mais perigoso onde eu poderia ir, ao lado de um acampamento de guerrilha. Como mulher estrangeira, especialmente da área da saúde, tinha todos os requisitos para ser capturada, para ser sequestrada, mas nós tínhamos absoluta convicção que Deus queria que nós estivéssemos com aqueles irmãos que sofreram perdas, que sofrem por causa dessas guerrilhas, mas continuam firmes e fiéis a Deus, e que perdoam. Aquele local é chamado Triângulo da Morte, são 3 cidades básicas, mas eu chamo aquele lugar o Triângulo do Perdão, porque eu nunca conversei com pessoas que, por causa do poder do Evangelho, tiveram tamanha capacidade de perdoar pessoas e de ter atitudes com essas pessoas que eles perdoaram. O matador do seu filho, o matador do seu pai. E quando essas pessoas, algumas delas se convertem a Jesus, elas são acolhidas como irmãos na igreja. Então eu chamo aquele lugar o Triângulo do Perdão. Então esse é o trabalho básico. Nos finais de ano, nós, para fechar o ano, a gente trabalha junto com a Joana no Rio de Janeiro, no Morro Dona Marta, que é um morro que foi pacificado agora, mas nós conhecemos ainda com metralhadora e tudo, e lá tem um grupo também trabalhando com as crianças para que evitemos que sejam futuros traficantes e usuários de drogas. E Deus também lá está manifestando o seu poder e a sua graça. Então, como o Mário disse, né, isso é uma pincelada. Eu posso dizer para vocês que a minha vida não é monótona, ela é bem agitada, mas cheia da segurança que nós temos um Deus que é fiel. E Ele nos chama para fazer parte do projeto dEle para a nossa vida. Depende se nós quisermos abrir nosso coração e fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe. E se talvez um dia a gente ainda se encontrar por aí, posso contar um pouco mais das minhas histórias, né? Que não são histórias, apenas quero ser testemunha daquilo que Deus faz. Amém? Amém.